Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma reunião do Amor Exigente. Essa semana, né, a gente está no sexto princípio, que é o comportamento dos filhos afeta os pais e o comportamento dos pais afeta os filhos, né? E na terceira semana, a gente fala do princípio com enfoque no eu e na sociedade. Bom, inicialmente, como é de costume, vamos dar as boas-vindas, né? Então, como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. O que é o amor exigente, né? Só para relembrar. É um programa comportamental de reeducação familiar. É um grupo de mútuo e autoajuda, né? Possui a espiritualidade pluralista, busca a mudança de vida a partir de si mesmo. Então, a estrutura das nossas reuniões começa com as boas-vindas, em seguida a gente tem a espiritualidade, depois a palestra do tema do mês e por último a partilha. E não podemos esquecer do sigilo, né? O que você ouve aqui, o que você fala aqui e quem você vê aqui, aqui permanece. Esse é um ponto muito importante. Bom, inicialmente vamos falar então da espiritualidade, né? Eu refleti um pouco e queria passar para vocês algumas dicas, né, de como desenvolver essa espiritualidade, essa conexão com o poder superior. Então, tem algumas dicas aqui que ajudam bastante, tá ok? A primeira delas é a leitura. Então, a gente sabe que existe uma série de livros, né, que traz conceitos a respeito da espiritualidade, independente da religião. Então, a gente tem que procurar saber quais são esses livros, procurar indicações, né? Além de um bom hábito, que é a leitura, ele vai ser muito benéfico para você encontrar essa espiritualidade, tá? A leitura nos traz paz, tranquilidade, nos faz refletir, nos faz sair um pouco daquele pensamento que a gente pode estar de preocupação, de tristeza, nos faz viajar mesmo, né? E isso ajuda bastante nessa conexão, nesse estado de espírito que a gente fica quando a gente lê boas mensagens, boas histórias, né? Natureza, né? A gente buscar estar em contato com a natureza. Então, veja só, você pode estar no meio de uma caminhada, né, na natureza, ou ao pé de uma montanha, ou de repente numa praia, né? Mas você também pode estar em contato com a natureza quando você observa uma flor, uma árvore, os pássaros, né? O simples fato de observar esses presentes, né, da natureza faz com que você esteja em contato com ela. E é claro que se tiver a oportunidade de ir para um parque, tomar um pouco de sol, né, num dia agradável de sol, é excelente. Então, isso carrega as nossas energias, essa energia que vem da natureza. E é quase instantâneo, nos faz muito bem, né? Mas se não puder, não tiver essa oportunidade, você pode, da sua casa mesmo, estar apreciando o dia, apreciando o sol, olhando pela janela, independente de como está o dia, né? Olhar pela rua. Isso faz a gente entrar em contato com a natureza e faz a gente ter uma sensação agradável. Então, isso também nos leva à conexão, tá? Isso irá te conectar com a espiritualidade. Então, busque as coisas simples, a beleza da natureza. Isso faz muito bem. Meditação é uma outra forma de exercitar a espiritualidade, né? Existem muitas formas de meditação, como aquelas que você utiliza seu corpo para depois encontrar um espaço de silêncio em você mesmo, né? Mas existem técnicas de meditação, por exemplo, onde você usa o seu corpo de uma forma específica e vai aquietando a mente, né? Então busque conhecer, busque saber, busque entender um pouco dessas técnicas. E assim você vai conseguir praticar, né? Aos poucos você vai treinando, até mesmo quando você está fazendo alguma atividade simples do dia a dia, você pode desligar a mente ali naquele momento e estar meditando, tá?
Então, isso porque ao colocar todo o foco da sua atenção naquilo, você tira a mente dos pensamentos externos, tá? Isso gera um estado meditativo. E esse é um bom caminho para quem quer começar, tá? Cuide do seu corpo, né? A saúde. Então, cuide de você, cuide da sua saúde. Cuidar bem de nós mesmos irá exercitar também a nossa espiritualidade. Afinal, o nosso corpo é o templo da nossa alma, né? É o templo do nosso espírito. E essa é uma forma de estar em contato com algo maior, com o poder superior, com a espiritualidade, cuidando bem de si mesmo, né? Do seu corpo. Eu falo mais sobre os benefícios de praticar atividade física, não apenas para o corpo, mas também para a mente, né? Então é importante a gente sabe que a rotina, muitas atividades que a gente tem para fazer no dia a dia, é tudo muito corrido e muitas das vezes a gente deixa de lado esse cuidado com o corpo, com a saúde, né? E a saúde, ele vai trazer, uma boa saúde, vai trazer um estado de espírito positivo também, né? Um estado de espírito saudável. E por último, a oração, né? Então você pode praticar exercícios de relaxamento e oração também. Reservar um tempo para conversar com o poder superior é fantástico para a mente e para a espiritualidade. Particularmente, agradecer pelas coisas que acontecem no dia. Esse é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente só lembra de fazer uma prece, uma oração, no momento de aflição, onde a gente pede muitas coisas, né? No momento de dor, mas a gente tem que lembrar de começar a oração primeiro agradecendo, né? Essa gratidão, agradecendo por tudo que a gente tem, né? Por tudo também que a gente pode aprender, né? Tanto com os erros quanto com os acertos, inclusive com as coisas que não dá certo, né? Porque é onde a gente mais aprende, tá? Então, agradecer a tudo que temos, isso traz um estado de quietude grande e conexão espiritual. Então, a questão da prece é algo muito pessoal, é algo que cada um busca o seu jeito de entrar em contato com o poder superior, de fazer essa prece. Logicamente, a gente sempre pede, né, pelos entes queridos, por aqueles que adoeceram, sempre está pedindo alguma coisa, mas vamos lembrar de também agradecer, tá? Então, essas são as dicas que eu deixo aí para a gente estar buscando essa espiritualidade, né? Um pilar tão importante do amor exigente. É o que nos dá força, nos fortalece mesmo, nos traz uma energia, um estado de espírito, uma motivação maior, tá? Bom, vamos então para o tema de hoje, né? A gente está falando do comportamento que influencia, refletindo um pouco sobre a sociedade, né? Como que a gente vive em sociedade? Bom, em comunidade a gente convive com grupos heterogêneos, isso está claro, né? Com pessoas de comportamentos diversificados, interesses variados, né? Isso é o que tem de mais bacana, de mais positivo, na verdade, porque nos enriquece, nos faz aprender, aprender com o outro, né? É prazeroso isso até. E o que a gente deve fazer, né, diante dessa situação? Bom, pela força de um grupo, a comunidade possui um poder maior de influenciar do que a unidade, né? Então, digamos assim, você tem um grupo de pessoas ali se comportando de determinada forma e você chega e de repente, quando você percebe, você está se comportando da mesma forma também, né? Porque é essa força, esse poder influenciador. Você não vai querer ser o único diferente ali no meio, né? Então, mesmo diante da força de um determinado grupo, a gente deve preservar um comportamento equilibrado, coerente e ético. Então, a mensagem que fica aqui, né? A gente não pode se deixar influenciar por comportamentos inadequados de grupos sociais, né?
Então, a gente tem a nossa moral, a nossa ética, aquilo que a gente entende que é certo, que é errado, e a gente não pode passar por cima desses valores só para pertencer a um determinado grupo, tá? Esse é um dos pontos mais importantes, né, da convivência em sociedade, da influência. Algumas influências são naturais, são positivas, mas as influências negativas a gente tem que ter muita atenção com isso. Então, qual que é a mensagem? Preservar um comportamento equilibrado, coerente e ético, tá? Não se deixe trair a si mesmo, tá? Aos seus valores, aos seus conceitos, aquilo que você traz de bom, né? De aprendizado que você traz da sua família, os valores que você adquiriu, todos os ensinamentos que você adquiriu. Bom, e nas redes sociais, que é tão comum hoje em dia, né? As redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia como uma grande comunidade e igualmente exige de cada um de nós um comportamento ético, adotando cuidado para não deslizarmos ódio, para não destilarmos ódio com comentários intolerantes, né? Então, esse é um ponto importante, porque a rede social é algo muito aberto, as pessoas comentam livremente ali, né? Elas se sentem à vontade de estar colocando o que bem entendem, julgando, e muitas das vezes isso pode nos causar reações negativas, né? Diante do que a gente lê, do que a gente observa. Só que a gente não pode se comportar igual, né? Não pode responder à altura quando o comportamento da pessoa é inadequado, é desrespeitoso. Então, a gente tem que ter cuidado para não destilarmos o ódio com comentários intolerantes também. A pessoa vai lá, escreve uma besteira, você vai lá e responde com outra besteira, né? Não façamos isso, porque não leva a nada. Se você tivesse presencialmente com essa pessoa, isso também não ia ser bom, ia causar uma situação de conflito, né, de você ficar um ofendendo o outro, enfim. Então, nas redes sociais, isso também abala, machuca e fica feio, né? Fica registrado ali para sempre ali aquele comentário, o seu nome ali, o que você escreveu, então é a sua imagem, né? A gente também tem uma imagem perante a rede social. Então, aquilo que você escreve fica ali. Muitas pessoas veem. Então, vamos ter cuidado com as coisas que a gente responde, com as coisas que a gente escreve. Vamos respeitar, né, a diversidade também de opiniões. Cada um tem a sua liberdade de ter as suas opiniões. Se a pessoa teve um comportamento inadequado de escrever algo muito negativo, né, ofensivo, paciência, né? Simplesmente não responda igual, né? Seja superior e procura ficar equilibrado, né? Então, os nossos comportamentos em redes sociais, eles também são influenciadores e da mesma forma somos influenciáveis por aquilo que acompanhamos virtualmente. Portanto, nossas atitudes também devem ser balizadas pela ética e, ao mesmo tempo, não podemos permitir que comentários odiosos nos causem mal-estar, tá? Então, aqui resume isso que eu estou falando, né? E um ponto importante é não se deixar abalar com aquilo que a gente observa, né, nas redes sociais, algum comentário relativo a nós, a gente não pode se deixar abalar. Se você se expôs numa rede social, sei lá, colocou uma foto, compartilhou um vídeo, fez um comentário, as pessoas estão livres ali para comentar também, né? Não se abale se você não se agradar com algum comentário. É besteira isso, porque pense novamente, você está numa rede social que tem livre liberdade de fazer os comentários, né, que quiser. Então, hoje essa é uma problemática que a gente não tinha antes, né? É só a gente ver aí o nosso cenário político, né? Como que fica essa situação quando você fica
trocando, né, esses comentários odiosos aí, negativos, né? O quão feio é isso, né? O quão desagradável, a que nível chega, a que ponto chega, não tem limite, não tem limite, porque o objetivo é estar sempre atacando, sempre caluniando, ofendendo, enfim. Não leva a nada, né? Não agrega, só destrói. Como está o comportamento de nosso grupo familiar, né? Então, vamos pensar também, refletir um pouco sobre isso. Os pais, eles devem estar conscientes do seu papel no lar e na sociedade. Então, diante de um comportamento inaceitável, a gente não pode competir com o filho ou perder a dignidade. Então, uma atitude inconsciente, rebelde, não justifica uma reação absurda. A gente precisa também manter o equilíbrio, ou seja, você não pode se deixar influenciar com um comportamento inadequado, né? Então, manter o equilíbrio se você quiser dominar ali a situação. Se você surtar, né, gritar, esbravejar, enfim, tiver uma reação muito violenta, isso também não vai trazer resultados, né? Então, domina a situação, seja dono, né, da sua casa, do seu lar, mostre que ali é você que está no comando, né, para poder conduzir a sua família no rumo certo. Eu sei que não é fácil, né, a gente manter esse equilíbrio, a gente que tem filho, algumas vezes a gente sai do equilíbrio mesmo, né, no momento ali de nervosismo, mas isso é um exercício. Se a gente se esforça, lembra, hoje a gente melhora um pouquinho, amanhã um pouquinho mais. Então, à medida que a gente vai tomando consciência disso, né, no ambiente familiar, isso traz coisas muito positivas. Agora, pessoas que têm, né, a língua solta mesmo, né, qualquer coisa que acontece já está retrucando, já está xingando, já está falando, não deixa nada, não deixa passar nada, né? E a forma grosseira de falar, né? A forma rude, ríspida de falar, às vezes também o excesso de crítica, né? Nada tá bom, tá sempre criticando, ou seja, isso vai minando o clima, né? Vai trazendo um desconforto geral e não agrega. Então a gente precisa ter equilíbrio, equilíbrio também na hora de repreender, equilíbrio na hora de reagir a esses comportamentos, né, que são inadequados e não se deixar influenciar, tá? Quem deve mudar primeiro o comportamento? Eu ou o outro? E por quê? A gente tem aprendido, né, no Amor Exigente, que nada muda se você não mudar. Então, esse slide vem para reforçar isso, tá? Não adianta tentar mudar o comportamento do outro. Não adianta, tá? O que dá resultado mesmo é a nossa mudança de comportamento, de atitude. Por quê? Porque vai gerar um desequilíbrio no outro. Porque o outro vai ver as coisas ficarem diferentes. E aí ele começa a ficar confuso, sai da rotina, ele precisa repensar, raciocinar, entender o que está acontecendo, pensar como ele vai agir. A partir daí vai vir a mudança dele. Ele obrigatoriamente ele tem que mudar, porque aquele comportamento que ele tinha antes não surte mais o efeito que ele gostaria, né? Então é daí que vem a mudança do comportamento do outro. Para quê? Para se adaptar à nova rotina. Então nada muda se você não mudar. Então o comportamento, quem deve mudar primeiro é sempre nós mesmos, tá bom? E quem age no momento em que sofre pressão, acerta mais ou erra? Essa é aquela questão de agir mais por impulso, né? Numa situação de nervosismo. Então, a mensagem que fica é a seguinte: não se enraiveça, né? Pense nos efeitos da raiva. Ela arrasa o bom humor, afasta os nossos entes queridos, os nossos amores, né? Provoca doenças, desorienta o espírito. Isso é muito forte, né? Isso realmente acontece quando a gente
traz para dentro esse sentimento de raiva, de ódio, de revolta, de mágoa, contenha-se, mesmo que você se julgue totalmente certo e que o outro esteja completamente errado, respeite as razões dele, controle-se e pense antes de falar. Então a gente tem sempre que lembrar que o outro, ele não está na mesma posição, condição que nós, né? Para ele ter um comportamento inadequado daquele, certamente ele está numa posição em que falta muito entendimento da parte do outro. No mundo dele, ele acha que tudo que ele faz é justificável, né? Ele acha que ele está certo muitas das vezes, ou mesmo entendendo que um ou outro comportamento não esteja adequado, ele busca justificativas, ele vai buscar um culpado, enfim, é a dinâmica, né? Ele manipula, é a dinâmica que ele vive, né? É o mundo em que ele vive. Então a gente tem que procurar entender, né, que esse comportamento ele tem uma lógica, ele vem de uma característica da doença em si, né? Então, se por mais não for, faça isso por você mesmo, né? Pelo seu equilíbrio. Então, essa questão de se conter, faça por você, para você estar bem consigo mesmo, para você não acabar perdendo a razão diante de uma situação em que você tem toda a razão, né? Então, faça por si mesmo, tá? Mantenha o seu equilíbrio, não grite, né? O grito não leva a nada. Né? A sua serenidade ela cresce quando você a exercita. Então, como eu falei, não é fácil, é devagar que a gente começa. Você tem lá as suas metas, tem o dia da semana. Então, se nos 7 dias da semana você começou a se conter 1 ou 2 dias, já é um progresso. Na próxima semana você tenta um pouquinho mais, ou algumas vezes no dia você conseguiu se conter, outras não, e assim vai. À medida que você vai exercitando isso, à medida que essa mudança vai acontecendo também, você vai percebendo o bem que isso vai trazer, né? E vai percebendo uma mudança aqui, outra ali, né? Então, não se enraiveça, contenha-se, não grite. Sobre a minha responsabilidade social, né? Bom, em sociedade a gente tem a responsabilidade de agir com comportamento ético para que possamos influenciar de maneira positiva. Então a gente tem que pensar que do mesmo jeito que a sociedade nos influencia, nós também influenciamos a sociedade. Às vezes um pequeno gesto ou atitude faz o outro refletir sobre como tem se comportado, né? Isso acontece muito até nas redes sociais, a gente vê, né, postagens, vídeos, situações que acontecem que as pessoas divulgam, falam, nossa, olha que comportamento bacana que a pessoa teve, né, que exemplo. Então, tudo isso influencia, faz a gente pensar, faz a gente refletir quando acontece ali numa situação do nosso lado, né, uma pessoa ajudando a outra, sendo caridosa, uma pessoa cedendo o lugar, né, não fica aquela coisa, aquele desespero de querer estar na fila na frente do outro, né, que falta de educação, né. Vamos ceder os lugares, né, para as pessoas de mais idade, as pessoas que não estão numa condição muito boa, vamos ter educação. Somos rigidamente criticados pela sociedade, isso é fato. Qualquer coisa que você faça, sempre tem gente olhando e sempre vai ter gente criticando a sua atitude. Nas redes sociais, da mesma forma, né? Então, por isso, além de se comportar bem, a gente deve pensar em nossas atitudes primeiro, antes de julgar o outro. Isso já é um grande avanço. Esse é um ponto importante, gente. Não é porque o outro nos julga facilmente que a gente também vai entrar nessa onda, né? Então, antes de tecer comentários, de falar, né, do outro, apontar o dedo, criticar, julgar rapidamente, sem base nenhuma, né? Bota a mão na consciência primeiro, né? Avalia o seu comportamento primeiro, né?
Se coloque no lugar do outro, entenda que, como eu falei, muitas das vezes, ninguém sai de casa falando, hoje eu vou errar, vou fazer tudo errado, tudo inadequado. Não, todo mundo acha que está fazendo certo, todo mundo acha que está com a razão. Então, a gente tem que entender, porque às vezes a posição em que o outro se encontra não é a mesma que a nossa. Os entendimentos, os conhecimentos, as bases que ele teve, aquilo que ele buscou na vida, os caminhos que ele escolheu, né? E tudo isso compõe o ser, né? A pessoa que ele é e vai refletir nos comportamentos. Então a gente tem que entender, nem sempre é fácil para o outro entender determinadas situações, tá? Do modo como a gente entende. Então vamos respeitar, né? Não digo que a gente não possa falar, podemos falar sim, comentar, discutir sobre as coisas, mas com respeito, né? Com educação, com polidez, tá? Então a mensagem que fica, vamos influenciar positivamente a sociedade, né? Já que a sociedade, né, os grupos têm tanto esse poder de influência, se todos pensassem dessa forma, saíssem de casa e tivessem um comportamento mais adequado, mais educado, assim, o simples fato de você não jogar um lixo na rua, né, não jogar uma embalagem para fora da janela do carro, isso já começa a fazer a diferença na sociedade, tá ok? Bom, e para finalizar, né, na nossa partilha de hoje, fica aqui 2 pontos para a gente refletir, né? Caso vocês queiram comentar aí na partilha, fazendo uma reflexão a respeito do tema de hoje, né? A primeira é que comportamentos eu considero adequados e procuro preservar para influenciar positivamente na minha comunidade, tá? Então, pensa um pouquinho como você é no seu dia a dia, o que que você faz quando você está em grupo, em sociedade, na rua, com o outro, né? Que tipo de comportamento você tem que você acha que é uma coisa bacana, que as pessoas gostam, elogiam, que você acha que faz o bem para o outro, né? E como fazer para não permitir que comportamentos intolerantes nas redes sociais estraguem o meu dia? Aí já é uma coisa pessoal, né? Aí é cada um pensar um pouquinho, como é que eu não vou ficar nervoso, irritado de ver algum comentário que eu não gostei, não acho adequado na rede social, né? Então, o que que eu faço para não azedar meu dia? Enfim, tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês e daqui a pouco a gente se encontra na partilha, então, tá bom?